Gente, estamos aguardando aqui o Germano. E aí, Rogério, tudo Oi, bem? Germano, tudo bem? Bom, deixa eu me Tudo, e ajeitar você? aqui, peraí. Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo bom? Tudo bem. E aí, pessoal, como é que tá aí? Tudo bom? Tá todo mundo aí, né? Já todo mundo se É, conectando, turma toda é conhecida. verdade. Vou aguardar um pouquinho, né? Deixa eu dar 9 horas, né? A gente começa aí, não pode atrasar muito, porque Ah, é o verdade. Instagram é mal educado, né? Ele simplesmente corta a gente, não tem muita negociação, não. Então, assim, chegando 9 horas a gente começa, né? Aham. Ó, o pessoal que trabalha comigo, Flávio, a Cíntia, lá, Olha só. muito bacana. Mas e Gente, aí, vamos lá então. vai falando aí. Deixa eu Vamos botar aí. lá? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá então. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite, Rogério. Vamos dar, então, continuidade às nossas lives do Evolua Curso e Treinamentos. E hoje a gente tem o prazer de bater um papo sobre o incisivo unitário, o grande desafio restaurador, com o Rogério Fugêncio. Eu acho que tanto eu, as três pessoas que coordenam o Evolua, né, que são donos do Evolua, que tanto a Lúcia, a Rosângela como eu, acho que tenho certeza que também é a sensação delas, que o que representa o sucesso da vida da gente na vida acadêmica são os produtos que têm o sucesso como o Rogério teve. Né? O Rogério a gente acompanha desde a época que era nosso aluno lá na Gama Filho, e todo o seu desenvolvimento dentro das pós-graduações que ele fez, mestrado, doutorado na USP de Bauru, pós-doutorado em Granada, na Espanha, e agora que ele vai contar um pouquinho para a gente da experiência dele como professor convidado da Universidade de Hokkaido, no Japão. Né? Então, é praticamente o nosso primeiro convidado internacional da Evolua para as lives. É, Bom, mas já estou de volta ao Brasil, né? De exatamente. casa, falo de casa. Bom, aí você pode começar então contando um pouquinho a tua experiência, essa história do Japão, que é uma história muito interessante. Quando o pessoal vai chegando, a gente vai desenvolvendo um pouquinho essa história tua de professor convidado na Universidade Japonesa. Né? Tá ótimo, é uma coisa espetacular, né, Germano? A Lúcia acabou de entrar aí. Tô vendo que tá todo É, mundo entrando aí, muito bacana, gente. Obrigado aí, vocês que estão aí, a Mônica, todo mundo aí. É, não, foi uma experiência muito bacana, está sendo uma experiência muito bacana. Na verdade, eu já tenho um contato há algum tempo com a Mônica Yamauchi, que é professora lá na Universidade de Hokkaido. A gente chegou a trabalhar junto em Bauru e chegamos a trabalhar juntos na Universidade de Granada também. A gente sempre tem um contato e tudo, e com essa prática que a gente está fazendo de incisivos unitários, um dia ela comentou comigo: Rogério, um dia você traz esse trabalho aqui para a gente, eu estou achando interessante. E é um trabalho que eu me fundamento muito no pessoal da prótese japonesa. Os uhum. grandes artistas, os grandes ceramistas japoneses são grandes referências para mim. Então isso para mim também me despertou bastante. Eu estive lá no meio do ano, eu estive lá em junho, e obviamente já visitei a faculdade e tudo, e dei uma conferência lá, dei um curso lá. E nesse curso, nesses dias que eu passei com eles por lá, acabou que a gente desenvolveu mais, aprofundou mais essas conversas. A Mônica é uma pessoa muito querida, muito agradável, uma grande amiga. E aí, depois do meu retorno, começamos a estabelecer se algum dia eu não voltaria, até que surgiu o convite vindo da Mônica e do professor Sano, de eu retornar lá, dessa vez como professor visitante. E foi espetacular. Foi espetacular. Legal. É, Parabéns. e com projetos agora para o futuro. É bem possível que no final do ano agora eu retorne também para lá, mas agora tudo depende de pandemia, né? Tudo depende Ainda mais do lá, né? Bom, empenho. lá já está melhor já, né? Não, lá já tá bem Já melhor. está mais Eu controlado. saí de lá, já estava a coisa ficando, aparecendo já mais casos, ainda não tinha chegado aqui com toda a força, mas ainda não tinha
algo fora do controle como pandemia. Eu cheguei aqui no iníciozinho de março, foi um pouquinho antes. Ainda bem que eu não fiquei isolado, né? Consegui retornar. Agora em casa, né? Como todos, espero que estejam todos em casa. Em relação à nossa palestra, então, a nossa live, por que você considera, então, o incisivo unitário um grande desafio, já que é o tema da nossa live? Germano, bom, fazer dente já é uma coisa extremamente difícil, né? A gente trabalha numa área que a gente, para quem trabalha com área restauradora, protética, dentística, a gente trabalha com esculturas, que é fazer dentes, e trabalha com cores. Você construir estruturas tridimensionais, mas utilizando cores. Então seria tudo muito mais fácil se a gente, apesar de ser extremamente difícil a escultura, mas seria tudo muito mais fácil se a gente não tivesse que envolver coloração nos nossos dentes, fosse apenas recorte de estruturas. Mas no momento que a gente coloca a cor, a gente começa a ter que trabalhar com volumes. E trabalhar com volumes implica da gente saber as propriedades ópticas de cada uma dessas estruturas do dente. Estamos falando de dentina e estamos falando de esmalte. E associar esses dois volumes com as suas respectivas espessuras, suas respectivas características ópticas, e aí conseguir um resultado estético que seja natural. E é um grande desafio, uma grande afronta, né? A gente tentar copiar a natureza. A gente é requisitado pelos pacientes, mas é uma grande petulância do ser humano. É uma petulância. É o divino, né? A gente tem materiais e tem recursos que a gente pode, na verdade, eu acho que a principal intenção quando a gente faz restaurações de dentes unitários é a gente confundir o observador. A gente tenta chegar o mais próximo possível, mas com todas as limitações que nós, da área técnica, né, da área científica mesmo, a gente sabe que existem, mas a Oi, voltou? Voltou, deu uma travada pequena. Mas a gente tem as nossas limitações e dessas limitações o que a gente pretende fazer é chegar o mais próximo possível do natural e desse natural a gente conseguir confundir esse observador. É um trabalho meio que de mágico, esconder esse dente. Quando a gente faz transformações de sorriso, a gente, na verdade, a gente está criando novas expectativas, a gente está criando novas dimensões para esse sorriso do paciente. Mas quando a gente está trabalhando com um dente, a gente não tem que criar nada, a gente tem que copiar. E dentro dessa cópia, talvez a mais difícil que a gente tem é quando a gente tem que envolver toda a estrutura vestibular. Seja coroa total, seja facetas laminadas, até mesmo as lentes de contato. Mas lente dificilmente se faz num dente só, né? Eu acho que o grande desafio ele acaba sendo quando a gente vai fazer facetas laminadas e quando a gente vai fazer coroas totais. Então, o que eu pretendo hoje aqui colocar é mostrar o protocolo que eu tenho utilizado. Na verdade, é um desenvolvimento intuitivo. Provavelmente muita gente já faz esse desenvolvimento também pela própria dificuldade que vai encontrando ao realizar esses trabalhos e, por consequência, vai tentando tirar algumas aparas. Mas a gente tem um recurso muito, muito interessante, que são, hoje em dia, nós podemos trabalhar com, eu vou abordar basicamente coroas cerâmicas e facetas cerâmicas, e eu vou mostrar alguns protocolos, um protocolo que a gente usa em alguns casos, mas dentro das restaurações cerâmicas, a gente, hoje em dia, tem uma grande difusão de silicate de lítio. São os IMEX, por exemplo, é uma das marcas comerciais, é a que eu mais trabalho, mas não necessariamente é melhor ou pior do que as outras. Tem suas vantagens, algumas limitações, mas são restaurações que têm nos dado resultados extremamente interessantes. E o de silicate de lítio, a gente tem ainda a possibilidade de trabalhar junto ao laboratório de prótese ou através de sistemas CAD/CAM, aqueles que os possuem, fazendo seus próprios consultórios. Então, quando nós estamos trabalhando, e com essa proposta de trabalhar com restaurações anteriores, e mais especificamente incisivos unitários, o critério de trabalho junto ao laboratório de prótese é, primeira coisa, um laboratório que seja extremamente diferenciado, porque é alguém que vai ter que
copiar essa natureza e junto com você. É um trabalho de equipe. É muito comum a gente ver as pessoas que mandam um trabalho para o laboratório, quando ele retorna, a gente fica naquela insegurança, né? Será que vai ficar bom? Será que vai bater a cor? Será que a forma vai estar adequada? Quando você começa a criar uma equipe, vai havendo mais um jogo de bate-bola entre as etapas e entre as fases. Então você consegue contornar isso de uma maneira muito mais interessante, muito mais um jogo de bate-bola entre duas equipes, entre duas pessoas da equipe. Aqueles que têm o sistema CAD/CAM podem fazer isso no seu próprio consultório, né? Então, deixa eu mostrar algumas coisas aqui, que a gente pode ir comentando. Porque quando a gente vai falando de sistemas do tipo IMEX, na verdade a gente não está trabalhando com um sistema IMEX, né? A gente está trabalhando com um material IMEX, ou qualquer material de silicato de lítio, dentro de um sistema que vai gerar uma expectativa de harmonia. Ou seja, nós temos a nossa porcelana, que vai ser conjugada com as características óticas que nós temos do nosso corpo, do nosso dente, a cor da cerâmica, a cor do dente, o volume que esse material vai ter e o cimento resinoso. Então, quando a gente coloca todos esses materiais juntos, o resultado é que tem que ser harmônico. É esse resultado que tem que ser invisível. É esse que é o nosso intuito. É trabalhar exatamente com esse jogo de o quanto que eu posso trabalhar no meu substrato, na minha estrutura dentária, para favorecer os potenciais e as limitações que eu vou ter da minha cerâmica. E finalizar ele com um agente cimentante que vai ter suas características óticas, mas que ele deve ser o menos relevante no momento da confecção do nosso trabalho. Porque no momento que a gente confecciona trabalhos que não estejam extremamente harmônicos e tenta adequar isso na cimentação, é você tentar solucionar todas as etapas que porventura possam ter falhadas no pior momento que tem, que é o momento final, onde deveria estar tudo pronto e você simplesmente finalizar. Então, se tiver, eu estou vendo que tem muita gente colocando alguma coisa, se tiver alguma pergunta, se você quiser interromper, Germano, a gente vai... Não, até agora só, eu estou acompanhando, mas pergunta agora não. Primeira coisa que a gente precisa saber, então, é identificar essa cor. Essa identificação dessa cor vai nos permitir saber que tipo de procedimento que a gente vai fazer com as nossas restaurações. O que eu quero dizer com isso? As restaurações de porcelana de silicate, elas podem ser estratificadas ou maquiadas. E algumas características óticas a gente consegue fazer com maquiagem. Outras vão ter suas limitações. Então, essa decisão de qual procedimento nós vamos conseguir realizar é muito baseado na identificação da cor do dente que nós estamos querendo copiar. Existe também uma outra técnica que eu gosto bastante, se der tempo eu mostro alguma coisa, que é a microcaracterização. É você retirar um pouquinho da camada vestibular, pintar ela internamente e depois recobrir ela com um esmalte de cerâmica, que é fazer o que se chama de cutback, né? Você remove uma parte apenas que você gostaria de dar uma estratificação mais de detalhes. Mas vamos ver, a princípio a proposta nossa é de trabalhar basicamente com restaurações maquiadas, que é o que o clínico pode solucionar no seu consultório. E aí eu vou sugerir que aqueles clínicos que têm essa intenção ou que já fazem esse tipo de trabalho, tenham no seu consultório um forno para maquiagem. Isso soluciona muita coisa na vida do profissional, porque não só ele pode fazer pequenos ajustes que porventura possam estar deficitários, como, por exemplo, um ponto de contato que ficou um pouco mais frouxo, ou até mesmo fazer um pequeno, ligeiro ajuste de cor. Isso tudo já pode te dar algumas direções. Deixa eu mostrar alguma coisa aqui para a gente ver aqui. Peraí, deixa eu virar aqui. Tá dando para ver bem aí? Tá. Bom, isso é estrutura dentária normal, né? Dente normal. Um dente cortado, onde a gente pode observar que temos, obviamente, né, uma dentina com a sua configuração e um esmalte que recobre essa dentina. E essa dentina ela vai ter diferentes propriedades na expectativa final que a gente tem da cor.
E isso é baseado tanto no volume que nós temos da nossa dentina, com a sua correlação com o volume que nós temos do nosso esmalte. Ou seja, áreas cervicais são áreas onde nós temos basicamente uma grande reflexão da cor, uma área extremamente cromatizada, porque é uma área onde nós temos muita dentina e uma camada extremamente delgada de esmalte. Se nós pegarmos as propriedades da nossa dentina e as propriedades do nosso esmalte, nós sabemos que a opalescência é uma característica basicamente do esmalte, aquele que filtra as ondas de luz e projeta elas de maneira diferente, os comprimentos de ondas laranja e os comprimentos de onda azul. Se são características e propriedades basicamente de esmalte, nós vamos ver... Deixa eu fechar aqui. Nós vamos ter ela muito mais acentuada onde? Onde nós temos... Deixa eu tirar essas notas aqui do revisor, que eu tenho umas notinhas que eu boto aqui que fica... Cadê comentários? Tem uma pergunta aqui, Rogério. Pode fazer, pode fazer. A anatomia é essencial para que a maquiagem funcione, certo? Confere? Perfeitamente. A anatomia é fundamental. Na verdade, isso que eu vou estar explicando agora nesse início é exatamente a relação que existe entre a anatomia e a cor. E, obviamente, essa cor ela pode vir intrínseca, como é uma cor natural do dente, e que é feita nas cerâmicas estratificadas, ou através da maquiagem. Mas a projeção de determinadas superfícies e a não projeção de outras, ela vai nos dar essa reflexão da luz de maneira diferente. E tanto é assim na estrutura dentária, e o que a gente faz quando a gente vai maquiar? A gente simula algumas áreas de depressão e algumas áreas de maior volume através de tintas. Não que a gente vá criar esses volumes, mas que a gente crie áreas de sombreamento, áreas mais acinzentadas, que na verdade a gente vai chamar de áreas de absorção de luz. Eu vou mostrar isso exatamente nesses próximos slides aqui. Olha aqui, se a gente observar essa relação que existe de reflexão e refração da luz de prismas de ondas curtas, que são as ondas azuis, e das ondas longas, que são as mais alaranjadas, a gente encontra no esmalte, e isso vai estar presente mais aonde? Nas áreas incisais, onde a gente tem uma área com uma porção de esmalte muito mais rica do que se a gente pensar numa área cervical. A área cervical, por termos mais dentina, qual é a propriedade que a gente encontra muito na dentina? A fluorescência. Então, quando a gente fala assim, e depois a nossa pastilha a coroa de porcelana que eu fiz não tinha fluorescência. A coroa não tem que ter uma fluorescência por ela toda, porque o dente não tem uma característica de fluorescência em toda a sua estrutura. Essas áreas que temos menor quantidade de esmalte são áreas que projetam mais a nossa dentina e, por consequência, a fluorescência oriunda da dentina ela é mais projetada, ela é mais evidente na cervical e vai se decaindo nos terços médios e terços incisais. Então, isso tudo nós vamos copiar nas nossas restaurações. E esses volumes, quando a gente tem áreas de maior projeção, o que ele acontece? Ele reflete mais a luz. Por refletir mais a luz, ele gera uma luminância maior. São áreas mais luminosas, são áreas que têm mais clareza, que a gente chama de valor. Então, são áreas de maior valor. As áreas que são mais deprimidas, são áreas mais profundas, são áreas que absorvem mais essa luminosidade. Então, são áreas que têm menos valor. Isso a gente encontra muito, por exemplo, pegando uma fotografia de luz polarizada, a gente pode ver, olha, áreas de maior reflexão são áreas que têm um valor maior. E áreas de absorção de luz. Então, mais do que se é cinza, se é translúcido, é interessante que a gente coloque como áreas de absorção de luz. Isso vai ocorrer em dentes como esse, de que maneira? São dentes que têm um relevo de superfície extremamente rico. Então, para eu ter vários feixes dos nossos mamelos dentinários, significa que aqui eu tenho uma área de dentina e aqui eu tenho um vazio.
que está preenchido basicamente por esmalte. E assim eu vou tendo uma ondulação disso. Isso pode ser copiado através dos pigmentos. Os pigmentos podem mimetizar áreas de absorção de luz. E temos cores de cada pigmento que podem permitir isso daí. Já se nós pegarmos essa foto daqui, que está também com luz polarizada, nós vemos que a nossa dentina aqui, olha, ela tem pouca área de absorção de luz. Ou seja, são dentinas muito mais planas. Isso serve também quando a gente vai fazer nossas restaurações de resina composta. Quando nós vamos fazer restaurações de resina composta, por exemplo, olha, quando nós fazemos áreas dos nossos mamelos, são áreas que vão ter maior valor, maior projeção da luz. E entre elas, maior absorção de luz. Isso vai nos dar essa sensação de relevo, que é o que a gente encontra. Isso, obviamente, agora não são restaurações, são dentes naturais, são dentes de alunos lá da faculdade, que permitiram que a gente fotografasse no projeto que a gente fez, onde nós temos um determinado aluno com extrema riqueza de projeção de luz, muita área de projeção de luz, e essa outra menina ela tem bastante área de absorção. Essas áreas de absorção são áreas que não possuem dentina nessa região. Isso pode ser feito tanto na nossa resina composta, isso pode ser feito tanto na nossa porcelana estratificada ou na nossa porcelana maquiada. Então, é importantíssimo esse conhecimento da anatomia da cor. Então, aí já responde, em parte, aquela pergunta se a anatomia é importante para a maquiagem. A anatomia é importante, antes de tudo, para a cor. E uma vez que ela é importante para a cor, ela passa a ser importante também para a maquiagem. Olha, então, dando aqueles critérios de volume, nós vamos ter uma área com muito mais fluorescência na cervical e áreas de opalescência e absorção de luz mais próximas da incisão. Tudo bem até aí? Tudo bem até aí, Jaman? Claro, ótimo. Então, vamos lá. Agora, quando a gente vai falar de cor de incisivos, então a gente fica naquela situação de seleção de cores, se depara com aquela escala do A1 até o 4, e fica com uma tremenda variedade de cores e perdido no início. Na verdade, a gente tem, quando a gente fala em fazer um incisivo unitário e confundir o espectador, é porque a gente vai trabalhar com as limitações que a natureza impõe para a nossa visualização também. E ela impõe para o nosso paciente. Então, dentro do espectro de cor visível, que é o que vai do roxo ao vermelho, os dentes se situam nessa região daqui, olha. Uma região extremamente pequena do campo do espectro de luz visível que a gente tem. Então, é muito difícil, ou melhor, não é tão crítica a percepção de pequenas variações no seu matiz, como o que eu coloquei aqui intencionalmente. Aqui eu fiz uma pequena variação de matiz, que está projetado, mas é como se um estivesse simulando um A e o outro simulando um B. Isso talvez não seja tão visível para o paciente, tão crítico para o paciente. Agora, o que é realmente que salta aos olhos é quando nós estamos num espectro de visão do valor. Ou seja, superfícies mais claras são muito mais perceptíveis se comparada com os restantes dos dentes quando estão em harmonia, quando não estão em harmonia. Então, o mais importante, e é o que a gente vai trabalhar muito na confecção, na maquiagem e na própria escultura, é manter principalmente o valor de maneira. Esse é o ponto que nós não podemos perder. Então, no momento que nós estamos trabalhando com cerâmicas que vêm do laboratório e o valor não está adequado, não adianta tentar pensar em, como é que chama, em mamelos. Deixa eu só plugar aqui que deu bateria baixa. Não adianta pensar em mamelos, em pensar em algumas características estéticas. O que você tem que fazer, primeiramente, é estabelecer o valor.
Tem alguma pergunta aí que eu não consegui ver, mas se O que você... você acha de utilizar... vou passar para você. O que você acha de utilizar um material diferente para incisal? Tipos de cerâmicas diferentes, exemplo de silicato com feldspática na incisal. É sensacional. Quando você faz a técnica do cutback, por exemplo, é isso que você faz. Você trabalha todo o corpo da sua restauração e enriquece de detalhes essa incisal, que muitas vezes é muito crítica. Então, quer dizer, existe uma limitação quando você vai trabalhar somente com maquiagem. A maquiagem talvez seja do refinamento que você tem, talvez aquela que seja mais fácil de se popularizar. Se popularizar, que eu digo assim, de você ter dentro de um consultório. É muito mais difícil você ter dentro de um consultório um profissional que tenha seu forno de cerâmica e faça sua própria estratificação. Mas com os sistemas CAD/CAM, a maioria já está tendo os seus... A maioria não, mas muita gente tem que ter os seus equipamentos com forno, com pincéis, com kit de tinta, para que você possa, então, refinar a sua e aí, fazer essas técnicas de micropigmentação, ou seja, pigmentar somente a parte incisal, é super interessante. Você pode remover a borda incisal por vestibular, sem redução incisal, mas reduzir a vestibular, fazer uma escultura dessa riqueza anatômica que você tem, pigmentar esses mamelos e essas áreas mais translúcidas entre os mamelos e depois recobrir com esmalte opalescente. Isso dá resultados realmente bastante interessantes, dá resultados incríveis mesmo. Mas como a gente está falando, respondido aí, colega, quem me perguntou aí, acho que sim, né? Se não, bota mais uma perguntinha aí que a gente responde. Mas então, quando a gente está falando da questão do valor, essa questão do valor não é só se o laboratório enviou para nós a restauração de uma maneira adequada. Mas sim, como eu comentei no início, esse sistema que gerará o resultado estético... Eita, carregando biblioteca do iTunes? Do que se trata isso? Ah, já sei do que se trata isso. Eu espetei meu carregador aqui. Espera aí, dá só um tempinho aqui, deixa eu só carregar o meu carregador aqui, que ele não fica... Eu liguei no computador, aí começou a aparecer a coisinha do iTunes. Bom, mas aí, deixa eu só continuar falando. Bom, vamos falando assim, Gemma. Vamos falando assim. Eu acho que eu fiz alguma coisa aqui que eu fiquei sem... Tá, já sei. Mas já apareceu. Deixa eu só conectar aqui o meu. Pronto. Peraí, sumiu a tela agora, Rogério. Não, tudo bem. A gente volta para mim aqui agora. A gente volta aqui para mim. E pronto. Não, é que eu fiz alguma besteirinha aqui, Germano. Eu preciso aqui conectar o cabo. Mas a gente vai se falando aqui. Peraí, a gente vai se falando aqui para eu não perder Eu não posso perder essa conexão. Só um segundinho. Vai falando aí alguma coisa aí de perguntas aí. Vai vendo se tem perguntas aí, Germano. Novas perguntas, deixa eu ver aqui. Vê se tem alguma pergunta. Que eu preciso conectar aqui, que o negócio desconectou. Pronto. Prontinho, Germano. Pronto. Desculpa aí. Nada. Desculpa. Pronto, voltou. Hã? Voltou. Oi? Voltou. Voltou? Uhum.
Deixa eu te perguntar o seguinte, Rogério, como é que essa tecnologia toda em relação à aparelhagem toda no Japão, né? Que o acesso a isso é muito mais fácil que no Brasil, né? Isso é comum se encontrar ou não? O que você está falando? Como A assim, utilização pelos aparelhagem que você está dentistas falando? lá do CAD/CAM, por exemplo, disso, qual é a frequência lá? A frequência, não entendi sua pergunta. Como assim? Em relação à tecnologia que você está passando, né, de aparelhos e tal, lá sua utilização é muito mais frequente, é muito mais comum do que no Brasil ou não? Não sei te dizer, Germano, não sei te dizer, porque o contato que eu tive foi mais na universidade. Então, não tive Aham. muito contato com clínicos, a não ser os clínicos exercendo dentro da faculdade. E, na verdade, dessa vez eu fui lá, eu fui trabalhar muito em uma pesquisa que a gente está fazendo, sabe? Aham. Da primeira vez, eu tive contatos, obviamente, tive contato com profissionais, mas não foi alguma coisa que eu posso te dar assim, com bastante substância, assim, o país, tantos profissionais. Oi, Uhum. oi. Entendeu? Eu não tive esse tipo de contato assim tão próximo com. Aham. Não, tudo bem, Foi entendi. mais, foi mais na universidade mesmo, assim, para poder dizer assim, Ah, laboratório. imaginei por causa da tecnologia japonesa. A tecnologia é incrível, a tecnologia é incrível. Lá na faculdade é Ah, ah. impressionante. Na verdade, não só uma questão de tecnologia, mas o próprio sistema de trabalho deles. Aquilo me impressionou bastante, sabe? O sistema de trabalho das Uhum. pessoas me impressionou bastante. Bom, vamos voltar lá aqui na nossa, onde a gente estava aqui. Ó. Então, quando a gente envia para o nosso laboratório os nossos trabalhos, o que acontece? O trabalho nos envia, a gente acha que a nossa restauração possa ter ficado um pouco mais clara ou mais escura, e aí o que acontece? A gente tem que sempre levar em consideração que a gente tem ali no fundo da nossa restauração um substrato. Então, esse substrato, ele causa um efeito diretamente na sensação, na expectativa de cor que a gente tem. Então, mesmo substrato com a mesma, ou melhor, diferentes substratos com a mesma coroa, olha a diferença que existe na sensação estética de cada um, né? Na sensação ótica de cada restauração. Então, por isso, a primeira coisa que é extremamente importantíssima enviar para o laboratório é fotografia do substrato. Nós temos que enviar, não só informar ao nosso laboratório quais são as cores do dente que a gente está utilizando, mas quais são as cores do substrato que nós vamos atuar. Essa é a primeira etapa que nós temos que fazer. Então, o conhecimento da anatomia da cor, ela está diretamente condicionada ao informe ao laboratório para que esse laboratório possa, então, fazer a escolha do material que ele vai utilizar, a escolha da sua pastilha. Então, eu costumo comentar que o ideal seria enviar para o laboratório uma fotografia, fotografias em preto e branco e fotografias cromatizadas também, eu acho que são bastante interessantes. Você pegar no seu próprio computador mesmo e dar uma saturada nessa fotografia. Isso é muito interessante, porque você consegue observar alguns detalhes que podem ser copiados pelo seu técnico. Agora, sempre enviando também fotografias do dente com a escala, porque o seu laboratório ele não vai ter o mesmo monitor que você. Então, a visualização da cor que ele vai estar tendo é diferente da visualização da cor que você vê, porque ele está vendo através de um monitor. Então, ele tem um valor de referência, como, por exemplo, uma escala colada no dente que você está enviando, isso é extremamente importante. Tem mais uma pergunta aqui, Rogério. Tá. A técnica de estratificação evidencia melhor os aspectos anatômicos e estéticos ou a técnica de maquiada propõe recursos maiores de detalhes? Como é que é? Você pode repetir para mim, por favor? Só. De estratificação aspectos anatômicos
e estéticos ou a técnica maquiada propõe recursos maiores de detalhes? Não, aquela que vai te dar um arsenal maior para você conseguir, em casos onde você tem extrema translucidez ou alguns tipos de refinamento de sensação de translucidez, a técnica estratificada é aquela que vai te dar, sem dúvida alguma, os melhores resultados. Por isso que tem um limite até onde você consegue fazer uma maquiagem. Mas a maquiagem, alguns protéticos com quem eu já conversei comentaram que 80% dos trabalhos deles são maquiados. Porque existem trabalhos, e depois, se alguém tiver interesse, eu até posso mandar, apenas 20% da casuística de dentes existentes tem essa riqueza de mamelos dentinários e translucidez incisal. Não é a grande maioria. Então, para a grande maioria, a maquiagem resolve de maneira praticamente imperceptível. Então, é nesses casos que não é possível você realmente maquiar, é que você tem que partir para uma estratificação. Tá? É claro que insucessos ocorrem, e aí não tem jeito, mas essa própria estratificação pode ser, inclusive, combinada. Você pode fazer aquilo que eu comentei há pouco, você fazer a maquiagem e apenas na borda incisal fazer uma estratificação, fazer uma pigmentação com estratificação, quer dizer, recursos existem vários. Tá? Agora, o que a gente não pode fazer, em hipótese alguma, é acreditar que se for bem pintado ou se for bem estratificado, sai bonito, se for mal feito, sai feio. Não. É muita coisa envolvida para um resultado sair bem feito, até porque o resultado no laboratório ele não necessariamente cai igual bonito na boca. Isso a gente vai ver já já. Tá? Uhum. Bom, quando a gente informa para o nosso laboratório todos esses detalhes, inclusive essa cor, o nosso laboratório precisa também replicar esse nosso substrato. Então, você informou que a cor, por exemplo, é A2. Ele vai construir uma cor A2, mas essa cor A2 é da coroa ou é da sensação estética do resultado final? Então, para ser a sensação estética do resultado final, ele precisa saber qual foi o substrato que você enviou. Então, essa escala daqui é a escala da própria Ivoclar, da Dye Material. E aí você enviando para ele pega o material que ele tem lá dessa própria escala, que é um material, ele é uma resina, na verdade. Uma resina que ele vai vazar o gesso, não todo o gesso, tá? Mas ele vai vazar um dos troquéis, um gesso desse elemento especificamente. Ele vai vazar um modelinho somente para maquiagem. Então ele faz a maquiagem e sobrepõe a esse modelo nessa cor da escala que você enviou. E o resultado final tem que ser aquele que você solicitou na sua requisição. Tem uma pergunta mais aqui, Rogério. No caso de clareamento, previamente a tratamentos com laminados de pouca espessura para alterar a cor do substrato, qual a possibilidade de mudança de cor no final do trabalho após alguns anos? Em relação à cerâmica ou em relação ao dente que ela está perguntando? Porque o que ocorre é o seguinte, o laminado, sendo laminado, aquela porção voltada para o laminado, ela não vai estar exposta ao meio bucal. Então, esses componentes que vêm externamente não vão entrar em contato com ele. Mas existem vários fatores que levam à alteração de cor. Até o próprio envelhecimento vai levando a alguma alteração de cor. Mas sendo laminados, essas alterações elas vão se dar de uma maneira uniforme. E o único recurso que você pode ter depois disso, se porventura ocorrer, e se houver alguma alteração será mínima, é através de um clareamento vindo por palatina, que dificilmente atingirá vestibular. Mas acho muito pouco provável que você tenha resultados de escurecimento de dentes que foram laminados, uma vez que eram substratos de dentes clareados. Tá? Essa deve ser a pergunta do Renato, né? O Renato Demore, tudo bem? Está colocando aqui com envelhecimento dentário, complementando aqui. O envelhecimento dentário é óbvio que ele pode ter uma implicação no seu resultado. Eu acredito que, se a gente pensar em termos de ao longo da vida, é até interessante, né? Porque dentes clareados de um paciente que tenha 20 anos, se ele chegar até uns 80 anos
não acredito que esses laminados estarão lá, mas se esses laminados estivessem lá, eles provavelmente não estariam mais da mesma cor, e ainda bem, né? Porque o paciente de 80 anos não deveria ter um dente tão claro quanto um dente tão clareado. Obrigado, Renato. Mas se houver uma alteração de cor interna, seja ali, por exemplo, se tiver um trauma e aquele dente tiver um escurecimento, isso realmente pode comprometer o resultado final do nosso trabalho. Mas eu não acredito que tenham grandes variações de cor, as variações são muito, muito tênues. E esse esmalte vestibular vai estar sempre protegido em termos de incorporação de corantes pela vestibular. Então, pequenas variações podem ocorrer, isso é natural da vida. Né? Bom, mas aí vamos lá. Então, quando nós informamos e o laboratório faz esse substrato, esse dye material, essa resina do dye material, ela funciona o seguinte, ela é uma resina, como se fosse uma resina termopolimerizável, vamos dizer assim. Ou seja, ela polimeriza, mas ela não fica extremamente rígida. Por quê? Porque aí você consegue colocar a sua faceta e retirá-la. Você consegue colocar uma coroa e retirá-la. Então ela vai servir ali como apenas um trocalzinho para a sua maquiagem. Eu estive agora no ano passado no congresso da PEDESP, e vi esse produto que eu achei fantástico, chamado Cristal. Eu acho que eu tinha até anotado o nome do local aqui, que eu posso passar para vocês, que era um produto que estava num stand. Está aqui, ó. Ele estava num stand, esse produto. Eu vou botar aqui o anúncio para vocês do WhatsApp dele. Esse daqui é um WhatsApp. Deixa eu dar um zoom aqui. Deixa eu ver como é que eu dou um zoom. Dá para ver daí, já manda o número? Dá, assim, botar aumenta um pouquinho, isso. Mas se aumentar, ele sai do foco aqui. Ó. Sai do foco. Sai do foco da área. É 081 98461 7865. Não conheço, nem sei quem faz isso aí. Mas achei um produto espetacular. Estava vendendo num stand. Repete para mim, Rogério. Eu boto aqui, 081. 984 46 17 865. Porque, para vocês terem uma ideia, esse produto do dye material, ele custa uma fortuna. É uma resina para você usar de fundo. Às vezes é muito, né? Nem todo mundo vai querer fazer um investimento dele para isso, apesar de ser importantíssimo. Eu, quando vi esse produto, eu paguei R$300 nesse produto. Foi extremamente barato. Na época, eu tinha visto por, acho que, R$1.000 e tantos o dye material. Mas antes desses dois, o que eu fazia era isso aqui, ó. Eu peguei massinha de modelar com corante xadrez e fui criando. Cor A1, A2, A3, A4, fui criando. E usava essa massinha de fundo. Mas agora eu já vi esse cristal aqui e achei extremamente interessante. Extremamente interessante. Então, uma vez que a gente tem essa cor, a gente sabe as características óticas do meu dente, sabe as limitações que a gente tem do nosso resultado estético, o que a gente precisa fazer? Uma seleção da nossa pastilha. Então, a identificação da pastilha que a gente vai utilizar para obter a nossa restauração final. E aí nós temos diferentes graus de translucidez da nossa pastilha. Essa nossa pastilha ela pode ser extremamente translúcida, como a HT, vai diminuindo para média translucidez, baixa translucidez e começar a opacidade, média opacidade, alta opacidade, e temos a pastilha Impulse. Bom, essas pastilhas a gente consegue falar uma live sobre pastilhas, acho que não é o caso aqui. Tá? Mas só para dar alguns toques, deixa eu tirar aqui essas notas notas do apresentador. Só para a gente ter uma ideia, essas pastilhas, as mais translúcidas, elas devem ser utilizadas em espessuras finas. Por quê? Quando a gente fala em estruturas translúcidas, um vidro translúcido não é um vidro neutro. Ele tende a acinzentar. Lembrem quando a gente colocou aquele primeiro, logo dos primeiros slides, que a gente comentou isso aqui, ó, essa sensação de cinza. Isso é uma absorção de luz
porque tem uma transparência sobre um esmalte, que é translúcido. Esse mesmo efeito ocorre se, porventura, nós trabalharmos com pastilhas extremamente lúcidas. Então, pastilhas translúcidas devem ser utilizadas em casos que forem extremamente finos. Pastilhas extremamente opacas têm o problema de não permitirem a passagem de luz. Então, não devem ser trabalhadas com maquiagem nem com estratificação, mas apenas para a confecção de copings, como, por exemplo, quando a gente tem dentes com núcleo. Então, esses dentes, nós não conseguimos maquiar isso daqui somente passando algum grau de translucidez. Nós precisamos maquiar essa opacidade, esse aspecto escuro que tem aqui, desculpa, maquiar esse aspecto escuro, e aí depois nós podemos, aí sim, estratificar ou podemos fazer uma coroa sobre ela e aí maquiar a coroa que vier sobre ela, mas nunca o copinho opaco. E temos as de média e baixa translucidez, que são, na minha opinião, mais coringas. A média translucidez, ela permite maior passagem de luz, mas ela não te dá tanta profundidade. A de baixa translucidez, a LT, ela te dá uma profundidade bastante interessante. Eu gosto muito dessa pastilha. E temos a Impulse, que são pastilhas opalescentes que devem ser utilizadas apenas para aqueles casos também extremamente delgados. Temos pastilhas similares também para as pessoas que têm CAD/CAM, mas essas pastilhas com as mesmas propriedades ópticas não terão as mesmas propriedades mecânicas, elas são mais resistentes, podem chegar a 530 megapascal, mas também não temos todas as cores. Tá? Por exemplo, nós não temos a HO, que na verdade a diferença entre MO e HO é que a MO, por ser média opacidade, nós devemos utilizar quando nós temos substratos ligeiramente opacos. E quando nós temos substratos altamente, ligeiramente escurecidos. E quando a gente tem substratos extremamente escurecidos, nós usamos de alta opacidade. Como, por exemplo, no caso de metálicos. Então, é claro que a mesma pastilha, nessas duas situações, vão se comportar de maneira extremamente diferente. Então, esse passo é importantíssimo, que é delegado ao protético, mas ele pode e deve ser conversado pelo dentista. Não só mandar uma foto ou mandar assim, substrato escuro. Substrato escuro é tão vago, né? Ligeiramente escuro, é muito escuro. O que você pretende? Uma coroa maquiada, uma estratificada, quer dizer, todo essa famosa, né, relação laboratório-clínico, ela se coloca à prova nesses casos de estética, principalmente nos casos unitários. Por exemplo, notem esse fracasso. O fracasso é meu, hein? Notem essa situação. Vários tipos de substratos com vários tipos de espessuras. E onde, mesmo tendo sido informado e enviado fotos para o laboratório, para um laboratório de renome aqui no Rio de Janeiro, notem que o resultado, por seleção de pastilha inadequada, esse central e esse lateral permitiram maior passagem de luz, porque eram coroas totais. E pastilha inadequada, né? Pastilha muito translúcida para a situação. Então, notem como o resultado pode ser catastrófico, mesmo que... Nota a beleza do trabalho no modelo. Olha que interessante. Está lindo o trabalho. Quando chegou esse trabalho, eu falei, está ganho o trabalho. Quando eu coloquei, foi uma derrota, né? Claro que isso não foi cimentado, mas assim, foi uma derrota nessa prova. Bom, nesse momento, aqueles que tiverem interesse, existe esse aplicativo, que é do próprio Ivoclar. Vocês podem botar lá o IPS Max Shade Navigation App. Ele tem na Apple Store, ele tem no Google Play. Google Play, né, que chama da Google. Eu vou te dizer que ele não é tão preciso, não que ele não seja preciso, é porque ele se baseia em cálculos, né? E o feeling a máquina ainda não tem. Mas ele é interessante, ele pode te dar umas diretrizes, ele pode te dar um início já, sabe, desse encaminhamento da seleção de pastilha, é muito importante. Porque aquele fracasso, inclusive, que eu mostrei aqui para vocês, olha, você pode discutir com o laboratório do que aconteceu.
Você pode discutir com o laboratório. Olha, o que aconteceu foi isso, foi aquilo. Eu acho que a pastilha foi selecionada inadequadamente. Você tem argumento também para tentar solucionar, não é para discutir com o laboratório no sentido de ter razão, mas de tentar solução do problema. Né? Então, como é que funciona esse aplicativo? Você seleciona a cor do seu dente, então você escolhe lá A2, por exemplo. É a cor do meu dente vizinho, a cor dos dentes como um todo. Vejo a indicação que eu vou querer colocar. Eu estou fazendo o quê? Uma faceta ou uma coroa total? Né? Ou vou fazer um coping? Isso depende do meu trabalho. Informo a cor do meu substrato. Olha como é importante a informação da cor do meu substrato. Informei para ele ND2. E a espessura. Não é uma competição entre a espessura do meu substrato e, por consequência, a espessura do meu desgaste, que, por consequência, vai ser a espessura do meu substrato. A escurecimento do meu substrato para que eu possa te dizer qual pastilha que eu vou utilizar. Então, eu informo a espessura. Vamos colocar aqui, ó, 0,3 de espessura. E eu vou te dizer o material que eu vou utilizar. Eu vou utilizar zircônia ou eu vou utilizar de silicato. Esse de silicato vai ser injetado ou vai ser maquinado? E aí ele vai me gerar o meu resultado e ele me dá opções. Ó. Primeira opção que eu posso ter é a pastilha Multi A3. E como segunda opção, utilizar uma pastilha de média translucidez na cor A2. Quando a gente fala em pastilha multi, são outros tipos de pastilha, que são pastilhas que ela já vem estratificada. Na sua pastilha. Mas eu acho que esse aplicativo ele tem algumas limitações. Por exemplo, se você for fazer uma restauração maquiada, toda maquiagem que você vai fazer, você consegue fazer duas coisas nela. Você consegue dar mais saturação e você consegue reduzir o valor. Você jamais vai conseguir aumentar o valor, ou seja, clarear esse dente, e nem reduzir o croma, deixá-lo menos pigmentado. Então, o ideal é, por exemplo, que você trabalhe sempre com uma pastilha que seja 1 a 1,5 tom mais clara. Então, aqui, por exemplo, eu já não sugeri um A2, eu já sugeri um A1, uma BL3, são pastilhas mais claras. E aí eu posso ter a opção de maquiar. Mas, enfim, é um material que é interessante, ele já me dá algumas diretrizes, já vai me dando uma luz, e com isso eu já vou até conversando com o laboratório quando é o caso. Então, eu vou mostrar esse fluxo de trabalho que eu estou colocando aí para vocês. Rogério, o Zé Mil está pedindo para botar o nome do aplicativo. Eu vou sugerir a quem quiser nome ou artigo, mandar um direct aí para o teu Instagram, que aí depois você responde, não é melhor? Pode ser, mas o aplicativo, esse daí só para resumir, é o seguinte: se ele digitar IMAX no Google Play ou na Apple Store, ele encontra. É o primeiro que deve aparecer ali. O símbolozinho dele é esse daqui. Ó. Aliás, o nome está aqui em cima. É IPS IMAX Shade Navigation App. O símbolozinho é esse aqui. Eu estou te falando porque a gente deve ter 6 a 8 minutos aí, mais ou menos. Tudo bem, aí qualquer coisa a gente pode encerrar e complementar mais um pouquinho? Pode, aí tem que avisar o pessoal para voltar, só isso. Tá. Então, você está controlando o tempo aí? Você consegue ver o tempo? Tem. Se a gente entrou 2 para as 9, deve ter uns 6 minutos por aí. Tá, você me 6, avisa. 7 minutos. Então, Tá. gente, é que eu vou entrar na parte clínica. Então, é uma coisa um pouco mais rápida. Se a gente precisar sair e voltar, eu gostaria, se possível, vocês voltassem, que é uma parte que é exatamente como a gente aplica isso tudo. Tá bem? Então, vamos lá. Vamos pegar um paciente, uma situação como essa daqui. Então, a gente vai... Olha a situação de um caso extremamente delicado, porque a linha do sorriso muito alta, com dente com escurecimento de um incisivo central unitário, do qual a paciente já relatou tentativas frustradas de clareamento, e que ela queria um trabalho que fosse já uma coisa mais definitiva. E aí, eu acho que quando a gente trabalha com incisivos unitários, a primeira coisa que a gente não pode cair é nessa armadilha de que o paciente requisita alguma coisa do qual você vai prometer
algo que não consegue oferecer. Então, a primeira situação que eu vejo é desmistificar esse Deus que muitas vezes depositam em você. Não existe isso. Vai ser um trabalho árduo entre o que você faz, o laboratório faz, e também independente de paciente, assiduidade, né, opinião do que ela vai dando também em função do trabalho, paciência, porque esses trabalhos demoram muito e com repetições. Então, vamos lá. O que a gente fez? Planejamento de faceta, era só isso que ela tinha, planejamento de faceta. Então, fizemos a faceta, e aqui a gente pode observar, olha só, aqueles detalhes que a gente comentou. Uma área de extremo valor aqui na cervical, notem extremamente claro isso daqui, uma luminosidade enorme, seguida de uma área de baixo valor muito violenta, muito escurecido, e depois já caindo para o seu degradê natural. Fizemos a nossa seleção de cor, enviamos para o laboratório, então, aquelas fotos, fotos preto e branco, cromatizadas, mas seleção com as escalas de cor e também informando para ele a escala de substrato. E aí, o laboratório envia isso. Está completamente em desacordo com esses princípios. Né? Completamente. E aí é que entra o que eu queria passar aqui como o trabalho de incisivo unitário. É aí que entra essa parceria. Não adianta a gente chegar e ligar para o laboratório e falar, não ficou bom, eu estou te enviando de volta, faz de novo. Isso é muito simples, isso não soluciona o problema. Isso dá um conforto para a gente, como clínico, mas não resolve o problema. Então, primeiro nós partimos aqui? Vamos fazer uma série de diagnósticos. Né? Então, a gente fez adaptação marginal, faltando. Isso aqui é um erro básico. Né? Adaptação marginal está faltando. Vamos ver, então, a questão de cor. Isso serve para que isso serve? Meu diagnóstico e conversa com o laboratório. Coloração. A gente fez também fotografias preto e branco e notem como está tendo uma luminosidade muito maior no dente da prótese. Rogério, deu uma falhada aí. Você volta só um pouquinho. Nesse slide daqui que falhou? Um minutinho atrás. Tá. Então, mas a adaptação marginal ficou bem, né? Sim. Tá. Então, quando a gente coloca aqui, olha, em preto e branco, a gente vê que essa faceta está com muito mais reflexão de luz do que o dente ao lado. Ela está com um valor errado. Além da gente ter reflexões de área da sua escultura extremamente incompatíveis com o dente natural. Vamos para mais outras etapas do nosso diagnóstico. Agora trabalhando com a forma dentária. Então, se a gente observar, parece que esse dente está muito mais largo do que esse. Pelo menos essa foi a sensação que me deu. Desse dente da prótese está muito mais largo do que esse. Mas vamos fazer critérios técnicos. Então, vamos lá. Pegamos... Aí eu fiz isso daqui no próprio computador. Ó. Joguei a foto no computador, delimitei o perímetro dos dois, e aí fizemos isso aqui. Ó. Delimitamos o perímetro dos dois. E... Peraí. Cadê? Delimitamos o perímetro dos dois e botei em projeção um dente sobre o outro. E notem, o tamanho deles não estava tão inadequado assim. Estava super coerente. O problema estava mais na escultura, que é o que a gente vai trabalhar agora. Mas ainda fomos fazer mais alguns diagnósticos, que é dessas linhas de força. E essas linhas de força, as cristas marginais, é que vão nos dar essa sensação de tamanho do nosso dente. As linhas de forças verticais nos darão a sensação de largura dentária. E as linhas de força, sejam horizontais, que dividem o dente em terços, vão nos dar a sensação da nossa altura dentária. Então,